Olá, começa agora o Multicidades, que é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo deste mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Em 2010, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou uma campanha mundial chamada Construindo Cidades Resilientes, com o objetivo de alertar os governos e os cidadãos sobre a necessidade de preparar as cidades para contextos de desastres. E é esse o momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta, neste momento que o Rio Grande do Sul enfrenta a sua maior catástrofe natural da história. Debater esse tema junto a especialistas é fundamental. Um campo da ciência ainda pouco conhecido e que pensa a gestão de crise em desastres climáticos é a engenharia de resiliência. E um dos nossos entrevistados de hoje é justamente um engenheiro de resiliência que, durante a enchente que atingiu o estado, planejou e conduziu, por exemplo, a operação dos voos humanitários aqui na base aérea de Canoas. O Rafael Trancoso é também CEO da empresa Adjust. Rafael, uma boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Multicidades. Boa noite, André, é um prazer poder falar desse tema tão importante para as cidades hoje em dia. Vamos lá, a gente está lembrando que aí a ONU, em 2010, fala sobre a necessidade das cidades resilientes, mas o tema resiliência não é um tema assim que esteja na boca do povo, né? O que é a resiliência, Rafael? Tudo bem, André. A resiliência é a capacidade que uma cidade tem de se adaptar a eventos previstos ou não previstos, né, de forma a manter uma operação contínua dos seus serviços. Hoje nós temos em cidades sistemas tão complexos e tão interligados entre si que a gente não consegue prever tudo o que pode acontecer dentro de uma crise. Em que momento que ele tem que ser pensado? Na crise ou antes dela? Antes e durante. Porque antes você tem uma questão proativa de conseguir estruturar todas as operações da cidade e durante, numa gestão de crise, quando aconteceu algum imprevisto, de conseguir se adaptar da forma mais eficiente possível. Bom, nós ainda estamos passando por um processo de reconstrução das cidades. A gente destacou aqui, você participou, por exemplo, da operação da base aérea, que é justamente uma tentativa de normalização do serviço da cidade. Passado já esse primeiro mês, né, em maio, que foi o período mais duro, nós estamos em junho, cidade se recuperando. Como é que Porto Alegre, Canoas, os municípios aqui da região metropolitana passaram nesse processo? Foram, de fato, resilientes? Olha, André, claro que é uma análise muito mais aprofundada, né? Mas o que é interessante a gente falar aqui? Que a resiliência ela necessita da presença de vários atores. Então, a gente teve aqui a população ajudando, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, diversas entidades, né? Então, de fato, houve uma adaptação a esse cenário que não foi previsto, a esse cenário que teve que ter uma adaptação para lidar com ele. Então, de certa forma, sim, né, foi resiliente. Talvez tenha sido a melhor resiliência, talvez não, e aí é uma questão de como estruturar a cidade, as cidades, de uma forma que consiga lidar melhor com eventos que superem a capacidade de resposta, né? Deixa eu tentar ir para a vida prática ali, né? Porto Alegre precisa se comunicar com os mais diferentes pontos do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos junto a esse lago, ou rio, enfim, que é o Guaíba. E de um momento para outro, as estradas foram bloqueadas, seja por água, seja por desmoronamento. Os acessos de Porto Alegre foram bloqueados e precisa encontrar uma saída. É aí que entra a experiência da resiliência? Exatamente. É você conseguir elaborar cenários, pensar em cenários de forma proativa e então estruturar a operação da cidade, os serviços da cidade, os serviços dos municípios, para que, caso esses eventos eles ocorram, você consiga se adaptar sem que você tenha um prejuízo maior das operações. É o acesso humanitário que é feito em Porto Alegre. Exatamente. O acesso humanitário foi um exemplo perfeito de como, dentro da crise, se estruturou uma adaptação para que conseguisse ter um acesso à cidade, serviços básicos, donativos e assim vai. Porque isso é uma coisa importante, que o acesso não era para as pessoas se deslocarem a passeio, enfim, era para poder chegar ajuda ao município e ele não ficar isolado. Né? Exatamente, justamente porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala de resiliência em relação a alguma ameaça. E qual que era a ameaça ali? Nós ficarmos sem os donativos, ficar sem medicamento, então precisava ter um apoio, uma adaptação para que esse serviço não fosse interrompido. Isso é uma responsabilidade, John,
do poder público ou da sociedade? Se trabalha muito, Rafael, quando se fala da questão da defesa civil, que tem um papel muito importante nessa questão. A frase da defesa civil é, nessa crise, todo mundo dizia é o povo pelo povo, e está certo, mas a frase de apoio da defesa civil é defesa civil somos todos nós, ou seja, não é responsabilidade de um órgão. A resiliência também tem essa questão, é uma teia que se costura na cidade. Sem dúvidas, né, André? Quando a gente pensa na resiliência da cidade, nós estamos falando dos órgãos da prefeitura, nós estamos falando da população, porque a população hoje ela tem uma capacidade, por exemplo, de disseminar informações. Então, a forma como a população também reage a uma situação de crise influencia diretamente na capacidade da cidade de se adaptar a um evento climático inesperado como esse, por exemplo. É importante que a gente compartilhe também ao longo do tempo esse conhecimento, né? Fora da crise. Com certeza. Fora da crise, para saber como lidar. Né? Com certeza. Um dos princípios da engenharia de resiliência é justamente aprender com o que aconteceu. E não aprender somente com o que deu errado, mas aprender também com o que deu certo, para que a gente possa fortalecer aquilo que deu certo na gestão da crise e também conseguir resolver aquilo que deu errado. Bom, nesse programa aqui no Multicidades, a gente sempre faz a conversa além aqui do estúdio com pessoas que estão conosco de forma online, virtualmente. Né? Está conosco agora o ativista climático, também engenheiro ambiental, o John Wurdig, que é coordenador de governança do Observatório Ambiental e Climático do Lago Guaíba. Ele que há mais de 22 anos atua nessa área de sustentabilidade com uma experiência internacional em projetos. E, John, nessa discussão da resiliência, eu queria pedir justamente que tu entrasse com esta visão de quem atua na área do meio ambiente. A resiliência, por óbvio, ela é importante, a gente tem que aprender a enfrentar esses efeitos extremos, mas como é do ponto de vista da preservação, do cuidado com o ambiente, a gente também faz com que esses eventos sejam menos violentos do que parecem vão ser daqui para frente. Uma boa noite. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, pessoal em casa. André, é um tema que me aperta muito assim, o coração em falar, porque, como tu disseste, eu estou há muitos anos envolvido. E a minha própria dissertação de mestrado eu fiz sobre a análise dos planos diretores dos municípios da região aí dos Sinos, uma região como o município de Canoas, né, extremamente afetado. E nós que estamos trabalhando há muitos anos com essa temática das políticas públicas ambientais, a gente vê, principalmente hoje, para chegar num cenário de resiliência, de emergência e crise climática que a gente enfrentou aqui e ainda está enfrentando no Rio Grande do Sul, o que mais me preocupa é essa questão da falta da efetivação das políticas públicas. Temos muitos estudos, a minha própria dissertação, a próprio estudo do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que foi o primeiro comitê do Brasil a ser instituído na década de 80, já alertava e foi feito um estudo da zona de inundação do Rio dos Sinos. Isso não foi atendido e não foi inserido aos planos diretor, que hoje é a principal política articulada junto com a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, para que os municípios insiram essas áreas suscetíveis a desastre, como inundações, no plano diretor e que se possa fazer a questão do uso do solo de forma adequada e prevenção a essa questão dos desastres. E a gente percebe o que hoje? Que se sabe onde essas áreas, o próprio município de Canoas tem muitos, né? Se a gente entrar lá no sistema, né, no CEMADEI, está lá diversos eventos climáticos extremos em 2015, o próprio, no geral, no Rio Grande do Sul, assim como Porto Alegre, ocorreu em setembro, novembro e agora, de novo, né? Então, assim... E teve um vendaval ainda em janeiro, né? Que a gente, inclusive, falou sobre isso. Teve um vendaval forte em janeiro. Foi mais um evento nesse processo aí, John. Mais um evento. E, então, diante disso, eu estou à frente hoje, né, junto com uma equipe, principalmente com a Vanessa e a Amanda, duas cientistas, a gente criou esse observatório para fazer esse cruzamento das políticas públicas ambientais. E na questão, principalmente, né, que o colega está falando da resiliência, o monitoramento ambiental de forma online. A gente viu que a rede de monitoramento, principalmente da Sala de Situação do Rio Grande do Sul e da Agência Nacional das Águas, para o estado do Rio Grande do Sul, ela está pendente em muitas informações. Assim, ela praticamente tem muitos problemas de dados da operação. E nunca se previu, né? Por exemplo, o tempo de retorno em muitos estudos para esse evento climático
que aconteceu agora, se comparar com a enchente de 41, era para que a previsão dos hidrólogos era para, no mínimo, daqui 10 mil anos. E a gente tem que entender que o contexto das mudanças climáticas e do El Niño concentrou num curtíssimo período, num curto período de tempo. E como é que as cidades vão se adaptar? Que me preocupa muito, André, e o colega que está aí junto contigo, é daqui para frente. Por exemplo, o município de Eldorado, ele é dentro do banhado, dentro de uma zona de risco. E ele vai continuar lá dentro dessa zona de risco? Então, assim, tenho muitas preocupações, né, nessa questão das cidades daqui para frente. Elas já não atendem a legislação agora, e daqui para frente, como é que elas vão ficar? Eu vejo, viu, John, que um dos problemas que tem, obviamente, em a gente ir envelhecendo, avançando na vida, é que você vê como essas coisas foram se formando ao longo do caminho. Não foi por falta de aviso lá atrás, né? E a gente vai simplesmente desrespeitando algumas regras em torno de outros interesses. Você fala muito da questão que me chama a atenção da sua própria dissertação, né? Que trata destas áreas aqui ao longo dos sinos e que elas são negadas muitas vezes pelas autoridades. Eu queria ver assim, você com 2 décadas de ativismo nessa área ambiental. Você tem pelo menos uma expectativa de mudança de comportamento do setor público em relação aos alertas que são dados nessa questão específica e muito importante que é do trato do meio ambiente, da nossa relação do ser humano com o meio ambiente? Olha, André, eu estou muito preocupado com isso, inclusive eu estou fazendo um trabalho de advocacy, tá? Nesse momento eu estou em Brasília, eu estive agora no início dessa semana com o presidente do Tribunal de Contas da União, que tem o Tribunal de Contas tem todo um trabalho, porque como a legislação federal, né, principalmente aí a questão da efetivação do Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil são leis da União e que os municípios e os estados têm que efetivar, o tribunal tem muitos estudos que principalmente é esse. Não adianta eu ter defesa civil que surge na semana do desastre, que nunca tem um coordenador, que não tem ato. Então, assim, os municípios vão ter que começar a efetivar essas políticas públicas, principalmente na questão dos eventos climáticos extremos, de forma articulada. E na questão do plano diretor, porque a gente sabe dessa grande flexibilização do plano diretor. Inclusive, a maioria dos municípios afetados não tem plano diretor porque eles se seguram na questão do artigo da Constituição que diz que é só para municípios acima que é o artigo 182 da Constituição, municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados a ter plano diretor. Não, o artigo 42 do Estatuto da Cidade tem um rol de outras questões que tornam obrigatório o plano diretor, como o município estar inserido em áreas, né, de risco classificadas, né, aí pelo governo federal. Então, o governo federal vai ter que atualizar essa lista e esses municípios vão ter que ter esse plano diretor e não dá mais para ter flexibilização de instalação, seja de residência, de empresa, de empreendimento, em área de inundação. Então, tu também vem dessa pasta, né, da habitação, tem um trabalho incrível, né, André? E tu sabe o quanto o lobbying, a pressão que é feita para colocar empreendimentos, e a gente sempre... Eu não sou nem a caso do empreendimento Arado em Porto Alegre, né, a Fazenda do Arado. Não é nós ambientalistas, ativistas, levantamos uma bandeira que somos contra por ser contra. É muito estudo técnico para dizer, ali não dá, é uma zona de inundação, tem até a questão da reserva, da aldeia indígena. E agora saiu uma decisão, né, oriunda de um processo do Ministério Público, decisão judicial, que não tem problema no processo de licenciamento e não dá para sair esse empreendimento. Então, a nossa luta, a gente anda muito cansado. E eu sinceramente, eu não sei, ainda não consigo te dar essa resposta do cenário para frente, se realmente foram mais, né? Quantas vidas a gente perdeu, principalmente por essa questão dessa falta de planejamento. Bom, e a gente sabe que esses eventos vão continuar ocorrendo, né? O Rio Grande do Sul é porta de entrada de evento climático extremo. Bom, deixa eu destacar, o John está referindo esse empreendimento que é lá da Ponta do Arado, é nas terras que eram do Breno Caldas, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, que é um grande conjunto habitacional, um sistema, enfim, de moradias de alta classe numa área que é ambientalmente ali instável, que precisa também de proteção. John, obrigado por estar conosco aqui, obrigado pela oportunidade de conversarmos nessa noite. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Eu sigo aqui com o Rafael Trancoso no estúdio. O John tocou num ponto que para mim é muito importante, Rafael, e eu lhe conheci justamente
em crises no município de Porto Alegre, você como um observador do setor privado, atuando junto com a Defesa Civil. Qual é o papel da Defesa Civil nesse processo de resiliência? O papel da Defesa Civil é principalmente estruturar a coordenação entre os órgãos da Prefeitura. Em uma crise onde você tem uma complexidade muito grande, invariavelmente você precisa de uma coordenação efetiva entre os órgãos. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, Porto Alegre. No caso de ciclone extratropical, vai ventar, vai faltar luz. Vai faltar luz, vai faltar água. Vai faltar água, vai afetar algum hospital. Se afetando um hospital, aqueles pacientes que estariam em um determinado hospital vão para outros. E você começa a colapsar o sistema de saúde, o sistema de... Aí tu tem todo um deslocamento a mais nas vias. Não tem energia, educação... Não tem energia na educação. Então, tudo é muito interligado. E você, numa situação tão complexa, você precisa da coordenação justamente com a figura da Defesa Civil para estruturar uma resposta. O papel da Defesa Civil é de coordenação. Coordenação. Porque muita gente, ao longo dessas crises, pegava e dizia assim, a Defesa Civil não apareceu aqui ainda. Mas a Defesa Civil nem tem uma estrutura gigantesca para estar em todos os lugares. Ela tem que coordenar as ações. Né? Exatamente. A Defesa Civil ela tem aquele papel central em um gabinete de crise. É aquele órgão que vai conseguir colocar para conversar todos os órgãos. Olha, preciso que o DEMAI converse com o EPTC, que converse com os bombeiros, para resolver esse problema, porque um só não vai conseguir resolver sozinho. Bom, o John provocou a gente aqui nas questões relativas ao plano diretor e a gente vai fazer um contato com a diretora de desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo, a Laís Corteletti, que também está conosco de forma virtual, para a gente saber, Laís, como é que Novo Hamburgo tem tratado essa questão do desenvolvimento e as áreas de alagamento que precisam de proteção. Uma boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Como é que Novo Hamburgo trata essa questão que envolve o desenvolvimento da cidade e essas áreas que são ambientalmente frágeis, Laís? Sim, nós temos no plano diretor, né, que é uma lei de 2004, que foi revista agora no decorrer do ano passado e está em processo de nova aprovação na Câmara de Vereadores, e nós temos demarcado áreas de risco, né? Então, assim, costas de morro, áreas de grande inclinação e áreas próximas a mananciais são áreas consideradas como área de risco e tem restrição de ocupação. Quantas áreas de risco tem mapeadas em Novo Hamburgo, diretora? Eu acho que é uma pergunta difícil de eu te responder, eu teria que fazer um levantamento. Mas são essas características, a encosta de morro e a área de alagamento. Eu lembro, por exemplo, que agora na enchente recente nós tivemos, a região ali do Santo Afonso foi uma região que sofreu muito. Aquela região, ao longo da avenida ali do trem, também tem muitas empresas. Tal. Novo Hamburgo pensa em mudar alguma coisa em relação à ocupação dessa região? Sim, a gente está fazendo levantamentos, né, agora, porque aquela área sempre foi considerada uma área segura porque ela estava coberta pelo DIC, né? E o nosso sistema de contenção de cheias, ele foi superado por essa enchente agora de maio de 2024 e a água passou por cima do DIC, né? Então, seguramente, para as pessoas voltarem a morar lá e nós podermos dar a devida segurança, estruturalmente o DIC vai ter que ser repensado, revisto, remodelado, subida a altura dele, né, para a gente poder considerar aquela uma área segura. Sim. Laís, a gente está discutindo nesse programa justamente a questão da resiliência. Como é que esse tema é tratado no município de Novo Hamburgo, dessa preparação para a superação desses períodos de eventos extremos? Sim. Isso ainda é uma temática bastante recente, né? E eu vejo que ela ainda está um pouco no campo teórico. O que a gente tem se preparado aqui no município, daí puxando a brasa para o meu assado, né, é trabalhando com dados georreferenciados, né? A gente tem fortemente trabalhado na questão de documentar e divulgar esses dados, né, tornar essas informações o mais
transparente possível para o maior número de pessoas dentro da administração pública, como também para a população em geral que possa acessar remotamente via internet os nossos documentos mapeados. Sim. Então, eu acredito que o georreferenciamento e a documentação de dados é o primeiro passo para a gente ter informações mínimas para tomada de decisão futura, né? Então, eu acredito que com o mapeamento, com o gerenciamento de dados e dando transparência a esses dados, a gente consegue fazer tomadas de decisões mais assertivas. Tá certo. Laís Cortelletti, que é uma das diretoras lá da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Obrigado, Laís. Obrigado por compartilhar as informações conosco. Nada. Obrigado. Tem um ponto que a Laís tocou agora, Rafael, que para mim eu acho que é fundamental, que é essa questão do compartilhamento das informações com a academia, com a administração pública e com a sociedade. Em que patamar os nossos municípios estão nesse ponto? A gente chama a forma como eles estão atuando hoje é um efeito de silo, onde cada município parece que atua só no seu próprio quadrado, assim, né? Então, não há uma coordenação ainda eficaz, compartilhamento de informação entre os municípios, entre os próprios órgãos dentro da prefeitura, com o governo. Se eu for puxar o caso de Novo Hamburgo, não se fala em proteção de Novo Hamburgo sem falar de São Leopoldo. Exatamente. Sem pensar em Campo Bom, né? Exatamente. Então, tudo isso está integrado, tudo isso faz parte de uma rede. E a resiliência, ela depende, sim, de compartilhamento de informação. Todo mundo precisa estar na mesma página, né? Porque o que afeta uma cidade aqui vai ter um impacto, ou pode ter um impacto, em outra cidade aqui. O mapeamento das áreas de risco, né? Perguntei ali à diretora, ela estava buscando os dados, tal. Em Porto Alegre, quando o secretário da Habitação, junto com a Defesa Civil e o CPRM, se mapeou 142 áreas, 22 mil residências nas áreas de risco e 80 mil pessoas afetadas. E não estavam mapeadas naquela região, naquela ocasião em Porto Alegre, áreas como Cidade Baixa, como Menino Deus, que agora foram alagadas, né? Os parâmetros estavam errados, Rafael? Não é uma questão de ter parâmetros errados, mas é ter a noção de que sempre existe um residual de incerteza. Uhum. A gente não consegue prever tudo que pode acontecer. Então, ninguém imaginava, claro que, tem um relatório, existem estudos, só que tantas coisas podem acontecer, até no próprio desenvolvimento da crise, que o que a gente precisa ter é estar preparado para o inesperado, é estruturar a cidade para lidar com o inesperado. E essa questão do risco, eu sempre lembro de conversar com os técnicos do CPRM, você tem ali um potencial de risco, né? E o que é mapeado são os riscos muito altos e muito altos, mas há um pequeno... Exatamente. Nós nesse prédio que nós estamos, nós temos um risco. Exatamente. Né? Que pode ser baixíssimo. Exatamente. Mas ele existe. E aí ele pode ocorrer num tempo ou outro. Acho que essa é uma... Como a gente falava no começo, né, para as pessoas entenderem o que é a resiliência, é também importante que as pessoas entendam o que é o risco. Exatamente. A gente não consegue trabalhar com tudo, né? Então a gente acaba fazendo escolhas. Então a gente vai escolher o quê? Tratar aqueles locais com um risco mais alto. Uhum. Mas o que é o mais importante é estruturar a cidade para que, caso aconteça algo que não estava previsto, a cidade tenha condições de se adaptar. Porque é algo complexo, a gente nunca vai conseguir prever tudo o que pode acontecer. Então é mais importante nós termos a capacidade de se adaptar de forma eficiente do que tentar prever tudo o que pode acontecer. Você vai fazendo cenários antes. Exatamente. Você pensa cenários. Pensa cenários e a gente consegue, através de técnicas, evoluindo esses cenários. Sim, colapsou, por exemplo, todos os hospitais de Porto Alegre. Qual é a redundância que você tem e por aí você vai indo nesse sentido? Exatamente. Colapsou o sistema de saúde e, além disso, teve uma instabilidade no WhatsApp, por exemplo. Porque a gente sabe que muitas mensagens são trocadas pelo WhatsApp. Sim. Como que se adapta a esse cenário? Com qual flexibilidade a cidade está estruturada para lidar? Aí eu vou puxar para a minha história. Vai para o bom e velho radinho de pilha. Exatamente. Que é quem vai salvar nesse momento, que colapsar o WhatsApp, colapsar tudo, vai ser no radinho de pilha. Exatamente. Que a gente vai resolver a situação. Portanto, não bote fora seu radinho de pilha. E o pessoal sempre fala, né? Quando tem um evento extremo, aliás, os americanos estão muito mais acostumados a isso em razão dos tornados, né?
que é de ter reservas em casa, né? Exatamente. De rádio de pilha, água, Exatamente. algum alimento não perecível. Essas reservas eles têm papel fundamental na resiliência. Então, até em reservas operacionais, temos de recursos. Né? O que a gente tem de recursos, reservas, para conseguir aplicar, gerenciar e utilizar dentro de um cenário de crise? Bom, a gente está discutindo no programa de hoje a resiliência no Multicidades. A gente faz um breve intervalo comercial e retorna em instantes. Estamos de volta com o Multicidades, que traz hoje para o debate a questão das cidades resilientes. Está comigo aqui no estúdio o CEO da Adjust, Rafael Trancoso. A gente está desde o primeiro bloco falando sobre o assunto e agora está em contato online conosco a diretora executiva do Instituto de Governança e Controle do Câncer, a Daniele Voto. A Daniele está aqui conosco porque ela tem uma experiência nacional e internacional no planejamento, gerenciamento e desenvolvimento de projetos para cidade, saúde, mobilidade urbana, transparência e gênero. E tem, Daniele, um outro componente que para mim é muito importante a tua presença aqui. Tu viu nascer a questão da resiliência em Porto Alegre, acompanhando o então secretário César Busato, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse tema, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a experiência da implantação da resiliência lá atrás, ainda na época do Busato, em Porto Alegre. Seja bem-vindo aqui, uma boa noite. Obrigada, André. Boa noite a todos aí no estúdio. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente tem mesmo que fazer uma retomada, né? Esse processo da resiliência em Porto Alegre, do Plano Nacional, do Plano Municipal de Resiliência, ele nasce no final de 2013, então já faz um tempinho, né? Quando Porto Alegre se candidatou num edital da Rockefeller Foundation. Rockefeller, na época, a fundação ela estava completando 100 anos e ela lançou, então, um edital de cidades resilientes. Cidades do mundo inteiro aplicaram e, na época, apenas Porto Alegre e Rio de Janeiro foram selecionados aqui no Brasil. Então, nós tivemos uma consultoria gratuita de uma empresa chamada Accenture, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e eles nos ajudaram, então, a montar um plano de resiliência para Porto Alegre, uma estratégia de resiliência, como a gente chamou, que continha muitas fases, né, e muitas metas para serem cumpridas. E o que a gente vê um pouco é que isso foi deixado um pouco de lado, apesar da lei da resiliência que foi criada depois, né, e posteriormente o decreto para regulamentar essa lei. Então, isso nasceu lá atrás, em 2013, no final do ano, e foi uma grande oportunidade para a cidade, porque nós tivemos, durante 2 ou 3 anos, se eu não me engano, a possibilidade de construir algo muito importante, um documento muito importante para a cidade, que trabalhava tanto mobilidade, drenagem, questões focadas para seguro de desastre, enfim, é muito completo esse arcabouço. Né? Então, é uma das coisas que a gente sente falta de ver isso hoje em dia, com esse desastre todo que aconteceu na cidade, posto em prática. Você toca num ponto que, obviamente, é um dos grandes problemas da administração pública, que é essa falta de continuidade. Não é uma continuidade de governo, isso é um programa de Estado, né, de gestão da cidade, que acaba sendo interrompido. E o que chama a atenção é que não houve nem mudança de grupo político, né? Trocam as cabeças, mas, enfim, tem muitos pontos comuns entre os governos que vieram de 2013 para cá. Onde é que a gente tem falhado nesse processo, hein, Daniela? É de não dar atenção, é da troca das pessoas? Né? Qual é a tua visão agora de fora da gestão pública em relação a esse procedimento? Eu acho que não existe uma única razão. Eu acho que as razões, elas passam por uma falta de conhecimento dessa necessidade de se preparar as cidades para os eventos climáticos. Essa coisa da postergação, que é muito, desculpa, mas é muito brasileira, de dizer, não vai ser comigo, vai ser com outro. Não vai ser no meu país, não vai ser na minha cidade, vai ser em outro. Então, a gente acaba relevando e botando as coisas para mais adiante, nunca colocando em prática. Acho que isso é um problema que nós temos cultural. E aí, o governo simplesmente espelha a sociedade que ele representa. Se a sociedade não se sente, acha que também é bobagem, que não vale a pena investir, que não vai acontecer com a gente, o governo também vai. Ele é um espelho da sociedade, então ele vai fazer a mesma coisa. Né? Não tem como fazer muito diferente. E a outra questão, sim, eu acho que faltou um pouco também dos governos que vieram depois agilidade
né, de dar uma certa prioridade para algo que estava muito claro que ia acontecer. Em algum momento próximo ia acontecer. É não dar o devido valor aos estudos, aos relatórios, aos cientistas, né? A gente viveu uma época um pouco complicada nos últimos tempos, né? De se colocar a ciência de lado. E isso também é uma ciência, né? Uma das coisas que eu nunca esqueci, numa das inúmeras palestras que eu estive por conta desse programa, era o prefeito, então prefeito e agora prefeito de novo do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, apavorado, porque os estudos mostravam que se não se fizesse nada com relação às mudanças climáticas no Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro até 2100 ia sumir, porque o mar ia avançar tipo 50 metros. Então, é um absurdo, imagina, Copacabana não ia existir mais, daquilo que a gente conhece. Então, é muito complicado. Eu há pouco estava ouvindo aqui o John Vurg, que é ativista ambiental, e o John falava justamente sobre estudos que foram feitos que apontavam áreas da bacia do Rio dos Sinos que não poderiam receber empreendimentos e que essas questões, todas as análises que foram feitas pela academia foram desprezadas dentro do plano diretor. E eu terminei fazendo para ele uma pergunta que termino fazendo para ti também, Daniele. Tu acredita que a gente tendo passado pelo que passou, nós tenhamos daqui para frente uma postura diferente dos governantes, no sentido de sim, dar atenção para esses alertas e que a gente possa ter no futuro uma situação diferenciada caso a gente enfrente um desastre semelhante ao que nós tivemos? Eu espero que sim. A minha esperança, enquanto cidadã de Porto Alegre, é que sim, que a postura mude. É um desejo. É um desejo muito forte. E você vê isso nas autoridades que hoje nos governam, naqueles que pretendem ser governantes? É complicada essa tua pergunta, né? Porque a função do jornalista é fazer pergunta complicada, até para os amigos. Eu acredito na boa fé das pessoas. Eu acredito que queiram sim. Eu acredito que o susto, acredito que essa tragédia foi tão grande que vai ter que mudar as cabeças. Não é possível que tu entre num processo desse e tu não saias uma outra pessoa. Não é possível, sabe? Aí, vou te dizer, desde a minha posição de alguém que está dentro de um abrigo, trabalhando desde o dia 7 de maio, de ver as pessoas perdendo absolutamente tudo. Então, se eu lá no meu microcosmo estou vendo isso, as autoridades, os governantes, os potenciais governantes do futuro, que estão indo para a linha de frente, se eles não se mobilizarem, aí não sei, aí a gente tem que tem que começar de novo a humanidade. Eu tenho entrado em casas alagadas, o cheiro é insuportável, né? Casas alagadas estão sendo limpas agora, pessoas que perderam absolutamente tudo, suas memórias, crianças traumatizadas, enfim, realmente não tem como a gente não se tocar, né? Eu compartilho contigo da esperança, tá, Daniele? E só também, não querendo tomar muito tempo, mas deixando muito claro que a gente já tem o plano. Olha só, a gente tem o plano com as metas, que fala de drenagem, que fala de seguro, que fala da questão da regularização fundiária. A gente tem uma lei que eleva esse plano, né? E a gente tem um decreto que regulamenta. O decreto em si, ele não regulamenta muito como fazer, ele regulamenta quem vai estar envolvido. Mas já temos tudo isso. Já tem um caminho. O arcabouço legal a gente tem. Vamos colocar em prática, sabe? Não precisa... Aí eu bato num ponto, assim, a única coisa que realmente, assim, me incomoda politicamente nessa história toda é querer fazer novas contratações e novos planos. E não precisa, gente. Não precisa. Se a gente colocar em prática o que está escrito na estratégia de resiliência, a gente já tem. Daniele Votto, que é consultora, que trabalhou no início todo o processo de resiliência em Porto Alegre, ao lado do ex-secretário César Busato. Daniele, obrigado por estar conosco aqui. Uma boa noite. Viu? Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Estou com o Rafael Trancoso aqui no estúdio, que é engenheiro de resiliência. E vou te fazer a mesma pergunta, Rafael, que fiz para a Daniele e fiz para o John. Você acredita numa mudança de postura das autoridades diante desse tema? Olha, eu compartilho da visão da Daniele, né? É um desejo. Né? Eu acho que a situação foi tão disruptiva que eu não consigo imaginar que as pessoas saiam da mesma forma que antes dessa situação, né? Então, eu realmente acredito que a cidade ela precisa ser repensada, né?
em diversos aspectos. As cidades, né? Nós As cidades. Deixar bem claro que nós estamos falando das cidades. Das cidades. Aquelas que passaram por desastre e as que não passaram. E as que não que poderão passar por outro tipo de evento. Porque resiliência pressupõe-se entender com a situação que passou. Né? E esperamos que seja verdadeiro. Eu vou fazer essa mesma pergunta que fiz para vocês três, agora por uma autoridade, né? Está conosco, online, o prefeito do município de Esteio, o prefeito Leonardo Pascoal, prefeito do município vizinho, né? Nós estamos falando aqui de Canoas, na vizinha cidade de Esteio. Prefeito Pascoal, uma boa noite. Eu vou lhe perguntar o que perguntei há pouco para os meus entrevistados, se eles acreditavam que esses eventos fizeram com que o mundo político mudasse a sua postura diante da urgência dessa questão das mudanças climáticas. E eu lhe pergunto diretamente, né? O senhor, como prefeito de um município que foi afetado, eu vi que o senhor brigou muito, sobretudo, para a garantia do abastecimento de água à população de Esteio nesse processo. O que esse evento mudou no senhor, prefeito Pascoal? Uma boa noite. Boa noite, André. Na verdade, esse evento ele só reafirma muito das convicções e das ações que a gente vem procurando adotar à frente da administração municipal de Esteio, e que também pautaram, de certa forma, a nossa atuação enquanto presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, porque nós temos a convicção de que esses eventos eles vão ser cada vez mais intensos, mais extremos e mais recorrentes. Então, é necessário que a gente tenha medidas efetivas de adaptação, de resiliência, de prevenção a esses episódios, para que a gente não tenha impactos tão drásticos como tivemos ao longo desse episódio do mês de maio. Bom, Esteio é um dos municípios, é o município com a menor área do estado, né? Pelo menos essa área urbana tal. O que vai mudar na realidade do município de Esteio, prefeito? Precisa se revisar plano diretor? Tem alguma ação que tenha que ser tomada? O que Esteio aprendeu nessa tragédia? Na verdade, Esteio é uma cidade que já sofre com enchentes, com alagamentos historicamente, né? Desde que há núcleos urbanos na cidade, isso é um problema vivenciado pela população. Então, nós já adotamos uma série de medidas ao longo dos últimos anos para tornar mais difícil esses episódios. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando num programa chamado Esteio Resiliente, que prevê 19 grandes obras, intervenções na cidade, para aumentar justamente a nossa resiliência frente a esses episódios, com implantação de bacias de amortecimento, com ampliação de travessias em arroios, enfim, uma série de medidas, além de medidas não estruturais. Mas também, desde 2017, nós fizemos um novo plano diretor, onde gravamos uma parte importante da cidade como zona rural, também áreas de especial interesse ambiental, que as estamos ampliando também nesse momento. A gente vai ficar com um percentual bastante significativo do território municipal gravado, né, como APP, como área de especial interesse ambiental e também como área rural, ou seja, áreas não ocupáveis, né, não edificantes. E fizemos um grande programa de investimentos, que era o Renova Esteio Drenagem, investimentos em microdrenagem. Então, uma cidade que já vem ao longo do tempo fazendo investimentos e se preparando para isso. Claro que esse episódio ele coloca as necessidades, as demandas num patamar ainda maior, né, e por isso que a gente está também dentro desse programa Esteio Resiliente já fazendo algumas adaptações para que a gente possa se adequar aos novos dados, né, às novas informações e às novas perspectivas que essa inundação de maio nos traz. Prefeito, o prefeito Sebastião Melo entregou na semana passada ao presidente Lula um documento calculando que Porto Alegre teria a necessidade de pelo menos 12 bilhões e 300 de aporte do governo federal, tanto para recuperar perdas quanto para fazer os investimentos necessários. Há um cálculo aí para Esteio do que é necessário para esse processo todo, prefeito? Eu acho muito complicado sempre nesse momento a gente ainda precisar eventuais impactos, sobretudo impactos econômicos, porque a gente ainda não tem muito da dimensão dos efeitos dessa inundação na atividade econômica, né? A da empresa, claro, responderá de uma forma, há empresas que vão fechar, infelizmente, há empresas que já estão conseguindo operar e outras que ainda estão tentando se reerguer para retomar as suas atividades. Então, é difícil a gente mensurar isso no que diz respeito aos prejuízos econômicos, né? Para a infraestrutura, claro, é mais fácil. Para determinar o quantitativo de recursos necessários para recuperar infraestruturas danificadas, estradas, né, pontes,
escolas afetadas, unidades básicas de saúde, isso é mais fácil, né? Nós mesmo aqui já reformamos as escolas atingidas, estamos em processo aí da reforma das unidades de saúde atingidas, e dentro desse programa Ester Resiliente, a nossa perspectiva é de um investimento de 55 milhões de reais entre 2024 e 2025 para dar conta dessas obras, né? Mas o impacto econômico, realmente, que é o que gera mais preocupação, né, no médio prazo, ele ainda é muito difícil de ser mensurado. Prefeito, eu lembro que aproximadamente pouco mais de um ano atrás, acho que foi em abril do ano passado, conversei com o senhor, então presidente da Grampal, sobre a necessidade que nós tínhamos aqui na região metropolitana de alertas climáticos, porque a gente não tinha ainda, por parte da Defesa Civil do Estado, um aviso específico para a região metropolitana, e sim por uma grande mancha do Estado do Rio Grande do Sul, que vai de Tavares a Torres, o que obviamente não dava precisão. E a gente precisa que as pessoas confiem nos alertas climáticos, né? A gente falou naquele momento da necessidade de instalação de um radar, da compra de um radar. O governo do estado acabou por anunciar uma contratação de um radar que vai ser colocado em Montenegro, né? O senhor está confiando nesse sistema, prefeito? Ou seja, porque é uma necessidade que a gente consiga se preparar melhor, sabendo em que período se pode ter algum tipo de evento mais extremo em toda a região. Sim, eu tenho bastante expectativa, André, né, da instalação desse radar em Montenegro, justamente pela proximidade aqui da nossa região. Acredito que a gente vai ter informações muito mais precisas, porque além da distância dos atuais radares, é recorrente também que eles fiquem fora de operação, o que nos deixa ainda mais às cegas, né, nesse processo de monitoramento de episódios de chuvas mais intensas. E justamente os alertas da Defesa Civil, seja Defesa Civil estadual, alerta das Defesas Civis municipais, eles precisam ser, claro, sempre preventivos, mas também não pode ter alerta todo dia, né? Porque acaba sem credibilidade, as pessoas acabam não seguindo mais as orientações, e aí num episódio, né, em que realmente as pessoas precisem seguir aquilo que está sendo colocado pelo Defesa Civil, por vezes talvez não vão acreditar, porque, né, de tão recorrentes os alertas, eles acabam realmente sendo apenas mais um alerta. Então, a proximidade desse radar nos dá a esperança de que a gente vai ter informações mais fidedignas. E nós, em Esteio, além disso, a gente está dentro desse programa Esteio Resiliente, dentro das medidas não estruturais, também fazendo a contratação de um sistema que nos permita não apenas ter as previsões meteorológicas, mas converter isso em termos de impacto hidrológico na cidade, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma informação de que há uma precipitação, né, uma chuva prevista de X milímetros, a gente também consegue projetar o que isso representará em termos de vazão e de impacto nos nossos sistemas hidrológicos, e se isso vai ou não, né, a partir do que vai chover, vai ou não causar problemas em determinadas regiões. Então a gente consegue afinar ainda mais esses eventuais alertas. Tá certo. Prefeito Esteio, Leonardo Pascoal, obrigado por estar conosco aqui no Multicidades. Uma boa noite, prefeito. Eu que agradeço, André, né, por essa oportunidade, e te cumprimentando sempre, né, por dar tanto destaque a esse tema, que eu sei que é uma luta tua, uma bandeira tua, e não de agora, mas de muito antes. Tá certo. Prefeito Leonardo Pascoal, obrigado pela entrevista. O prefeito tocou num ponto que tratamos agora, Rafael, que para mim é muito importante, que é essa questão dos alertas, sim, da necessidade de tempo que as pessoas precisam para poder reagir a um eventual evento. E acho que esta situação de maio nos mostrou, por exemplo, sei que não é esse o sistema que o prefeito está contratando. Não adianta contratar a previsão do tempo se vai chover ou não vai chover em Esteio, porque há uma interconexão que para nós agora ficou mais claro. Choveu muito em Porto Alegre, mas choveu muito lá em cima, e foi esta água que alagou Porto Alegre. Exatamente. E aí essa importância também que a gente estava comentando sobre o compartilhamento de informação, né? Olha, o quanto vai chover na Serra, no Vale do Taquari, o quanto que isso vai impactar aqui embaixo. Isso permite o quê? Antecipar situações, atuar de forma proativa para você se adaptar. Se você não consegue evitar o evento, o que precisa ser feito, então, para mitigar os efeitos? O que precisa ser adaptado para que as cidades não sofram tanto com eventos em outras localidades que podem acarretar em alguns impactos? Nós tivemos agora, nessa crise atual, uma informação de que rompeu a barragem lá do Rio das Antas. Qual era o nome da barragem? Esqueci o nome. 14 de julho? 14 de julho, do Rio das Antas.
e que viria uma grande onda, né, que podia ir varrendo o município. Felizmente não aconteceu dessa forma. E que em 1 hora vai estar em tal lugar, em 2 horas, e a gente foi justamente acompanhando a elevação do rio dentro desse caminho que era projetado. Mas, do outro lado, as pessoas precisam ser avisadas, e foram. E eu estou pensando no que passa na cabeça de alguém nesse momento. Disseram que ia subir 4 metros, subiu 1. É exagero dessa gente. Como é que a gente faz para organizar esses avisos que eles não percam credibilidade? Exatamente. É a precisão do alerta, a precisão do aviso. Se você tem muitos avisos, é igual quando a gente cola uma série de avisos numa parede, acaba que você não presta mais atenção, né? Porque cai numa rotina. Então é a precisão dos avisos. Quando a pessoa vê que aquele aviso que foi emitido, aquele alerta que foi emitido, de fato se concretizou, tu tem uma confiabilidade naquele alerta. E aí da próxima vez a pessoa vai pensar, olha, mas da outra vez aconteceu o que foi alertado. Então, agora eu também não vou ignorar. E esse é o papel também, igual a gente estava comentando agora há pouco, da população na resiliência. E sabendo que você tem uma margem de erro, né? Sempre. Na dúvida, se proteja. Exatamente. É a questão da proatividade. Eu sei que vai chover muito, eu sei que vai ter um vendaval. Poxa, eu monto então um gabinete de crise antes da ocorrência, porque a coordenação prévia permite ações de prevenção, de mitigação, muito mais eficientes. Eu me lembro, eu tive uma experiência em Porto Alegre em que se montou todo, vai ter uma chuva forte no sábado, se reuniu a prefeitura e não teve a chuva. Exatamente. E que bom que não teve a chuva. Que bom que não teve. Que bom que não teve a chuva. Mas aí, né, o tempo, vamos lá, tá, o que se perdeu montando um gabinete de crise e não aconteceu, o impacto ele é muito menor do que se tivesse acontecido e não tivesse agido de forma proativa. Então é muito melhor a gente montar um gabinete de crise e não precisar utilizar do que não montar e precisar utilizar. Bom, você é engenheiro de resiliência, tem trabalhado justamente compartilhando esse tema, compartilhando informações, orientando. A gente está falando para os municípios aqui da região metropolitana. Como é que você vê a estratégia desses municípios? Nós temos cidades que são muito diferentes. Sim. Na geografia, na característica populacional, nos índices de educação. Se imagina que municípios com melhor padrão de educação consigam responder melhor também nesse processo. A educação foi um outro tema bem importante que nós tratamos aqui no Mundo Cidades. Nós estamos num ano eleitoral. Independente de quem vai ganhar em cada uma das cidades, qual é o recado que se passa para os futuros prefeitos, aqueles que vão estar na gestão a partir de 1º de janeiro, a respeito desse tema, né? Se eu lhe contratasse para essa consultoria em qualquer município, o que você diria para o prefeito eleito? Maravilha, né, André? Primeiro, o que é importante falar que a engenharia de resiliência é um campo da ciência. Então, eu estou falando aqui que existe publicação científica, existe capítulo de livro acadêmico, congressos, mas que poucas pessoas ainda conhecem porque ainda está muito restrito ao meio acadêmico. Mas a engenharia de resiliência é justamente para operacionalizar a resiliência. A resiliência tem sido utilizada como um grande termo guarda-chuva, onde, bom, eu faço alguma coisa aqui, então isso aqui é resiliência. Mas existe uma definição para resiliência. É que as pessoas trazem a resiliência da sua vida para o campo... Exatamente. Para o campo público. Né? E existe a resiliência da cidade, né? Não é à toa a gente está falando de cidade resiliente, que é a capacidade da cidade de se adaptar. Então, quando a gente fala de engenharia de resiliência, é a gente conseguir projetar operações resilientes na cidade. Eu conseguir projetar uma operação em que, caso falte luz, eu não fique sem abastecimento de água. Caso eu tenha um problema no sistema de saúde, de alguma forma isso não impacte o tráfego. Quem vem a ser eleito prefeito de Nova Santa Rita tem que passar quase que um checklist nesse processo e poder dizer, bom, quando faltar energia elétrica, qual é a alternativa que eu tenho? Exatamente. Se romper um cabo que traz aqui, qual é a fonte de redundância que eu tenho? Exatamente, é conseguir estruturar uma cidade capaz de se adaptar. E principalmente, né, André, a resiliência, ela é de cada cidade. Né? O que funciona para Esteio, por exemplo, pode não funcionar para Porto Alegre. Né? Ela é bem contextual. E é por isso que precisa se estudar, se entender o funcionamento da cidade, dos serviços da cidade, para que a gente consiga ter a capacidade de responder, de monitorar, de antecipar e de aprender com esses eventos. Mas tem assim, como tem, por exemplo, no caso dos exames que a gente precisa fazer. Tem que fazer esse exame. Tem os itens sobre os quais você tem que lidar e, claro, adaptar para a realidade da cidade. Bom, uma cidade que tem uma área como o Guaíba, por exemplo, que é o caso de Porto Alegre, é diferente de
Glorinha, né? Exatamente. Situações nesse sentido. Como que a gente trabalha? Primeiro, a gente tem que identificar, assim, resiliência em relação ao quê? Que cenários que a gente está falando aqui? A gente está falando de terremoto? Não adianta eu estruturar uma cidade como Porto Alegre esteja para ser resiliente em relação ao terremoto, já que a gente não tem esse cenário aqui de inundação. A gente passou a ver que tem. Ótimo. Agora a gente começa a elencar o quê? O que a gente precisa ter para lidar com essa situação? Quais os órgãos precisam coordenar entre si? O que precisa ter de recurso nesses órgãos? E aí você começa a estruturar uma rede resiliente. Você tocou num ponto que me disparou um gatilho aqui, que a gente está falando muito de inundação. Mas daqui a pouco pode ser um calor extremo que colapse Estiagem. o sistema de distribuição de energia elétrica, Exatamente. por exemplo. Né? Porque a gente já tivemos blackout no país. Já né? tivemos. Pode- Então, por isso que a resiliência ela é em relação a algum cenário. O que a gente já tem aqui? A gente tem estiagem, a gente tem ciclone extratropical, uma característica do sul do Brasil. A gente teve aqui uma questão extremamente afetada pelo El Niño, que acarretou inundações, e diversos outros cenários. Então, como que a gente estrutura uma cidade que, caso aconteçam esses cenários e até escalonamentos desses cenários, a gente consiga se adaptar? Rafael, a gente está nos minutos finais aqui do programa e eu queria falar de um caso bem específico onde você trabalhou, né? Porque além de engenheiro de resiliência, você é piloto, Sim. né? Formado em ciências aeronáuticas, é isso? Isso, exatamente. Né? Você trabalhou na questão da adaptação da base aérea para receber voos comerciais. Queria que você brevemente contasse um pouco dessa experiência. Maravilha, André. A pedidos do Comando Militar do Sul e da Defesa Civil do Estado, né, eles me pediram para desenhar e conduzir a operação dos voos humanitários das empresas aéreas na base aérea de Canoas. E eu utilizei... Antes ainda da questão da Fraport. Antes da questão da Fraport. Entendi. Porque o aeroporto do Salgado Filho estava inoperante, né? E, bom, precisavam chegar donativos. As empresas se disponibilizaram, colocaram a frota deles à disposição da gestão de crise, do Comando Conjunto, para que conseguisse trazer todas as doações do Brasil para cá, né? Então, teve que se montar toda uma operação e, claro, utilizando essa ciência como pano de fundo, a engenharia de resiliência, não se ouviu nenhum problema nessa operação. Que bom, porque ela, por mais que imprevistos tenham acontecido, a operação ela foi estruturada de forma O pessoal pode a dizer lidar. assim, mas isso é simples, é só dizer que tem que baixar em determinada hora. Não é assim. Não é assim, porque tem uma série de cenários que podem acontecer e a forma como você estrutura a sua operação, as informações que você precisa ter disponíveis, isso vai afetar na resiliência da operação. Então a operação ela foi fluida, a operação foi extremamente eficiente, justamente porque utilizou o quê? A ciência como pano de fundo. Bom, nós estamos aí com 14, 15 anos da discussão dessa pauta da resiliência aqui no Brasil, 10 anos lá de Porto Alegre como cidade resiliente, que a gente avance no tema, né, Rafa? Com certeza. E, como eu disse, né, André, a gente sabe da necessidade da resiliência. O que pouca gente sabe é que existe uma ciência que se dedicou a estudar isso. A gente trata muito, é a superação, é o desejo, não, é muito mais que isso. Exatamente. Tem um estudo prévio. E que a gente não perca essa grande janela, essa oportunidade que nos dá, com todo o conhecimento que é adquirido nesse momento da enchente, de podermos avançar. Exato. Muito obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, André. Te agradeço muito. Quem quiser saber mais sobre a Just, do processo, vocês estão no Tecnopuc, é isso? Estamos no Tecnopuc. Nosso Instagram é just.consultoria. Né? Então, a gente trabalha especificamente com engenharia de resiliência. Meu mestrado foi na área de engenharia de resiliência. Trabalhei Tem publicações científicas? Tenho artigo publicado. Embarquei em plataforma de petróleo para estruturar operações resilientes na área do pré-sal. Trabalhei na aviação também com engenharia de resiliência e resolvi abrir a empresa justamente para poder levar essa parte acadêmica para a parte prática. E agora as cidades estão aqui pedindo ajuda, precisando aí desse trabalho aí. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, André. Obrigado. E o Multicidades de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário também pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995882374. Uma boa noite para você.